Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula. Dessa vez uma aula de gramática, caros alunos. Nós havíamos parados na página 30 da nossa aula ao vivo, certo? E na página 30 a gente chegou a fazer o exercício 29 daquela série de exercícios de sala. O professor quer começar então essa aula aqui gravada, primeiramente fazendo o exercício aqui da página 30, né? Exercício 30 especificamente, que tinha ficado de tarefa, né? Exercício 30 e 31, e depois explicar exatamente o numeral e fazer mais alguns exercícios ainda, beleza? Vamos tentar então seguir esse caminho, beleza? Vamos lá. Ok, o exercício 30 vai dizer assim para nós: considere este título de reportagem jornalística. Flamengo e Fluminense, com reservas, jogam pelo Carioca. Enfim, um clássico, mas não o clássico. Bem interessante esse fragmento de notícia para a gente fazer esse exercício aqui, que vai dizer o seguinte, ó. Que elementos contextuais justificam o emprego da expressão um clássico para o jogo noticiário? Bom, a gente consegue perceber que foi utilizado esse termo um clássico num primeiro momento, né? Está pedindo para que a gente verifique os elementos contextuais, né, que justificam o emprego dessa expressão. É porque nesse contexto a gente consegue ver que são dois grandes times. Flamengo e Fluminense são dois grandes times tradicionais do Rio de Janeiro, né, ganhadores aí nacionais, internacionais por vezes, né? Então, quando eles vão se enfrentar, sempre é um clássico. Beleza? Então, se a gente fosse colocar essa resposta, pois são dois grandes times. Beleza? Para essa primeira pergunta dessa questão. Depois, ela tem uma segunda pergunta. Ela vai dizer assim: qual seria a expectativa em relação ao jogo se a matéria se referisse a ele como o clássico? A matéria não se refere a esse jogo como sendo o clássico, né? Mas qual seria a expectativa em relação ao jogo se a matéria se referisse a ele como o clássico? Bom, a resposta é muito simples. A expectativa do jornal, né, se ele fosse utilizar para esse confronto esse termo clássico, a expectativa seria que os times entrassem em campo com os melhores jogadores, né, não com os reservas. Então, se o jornal tivesse considerado esse confronto, esse jogo entre Flamengo e Fluminense, pelo menos naquela vez, né, que foi lançada essa notícia, se eles considerassem o clássico, justamente a expectativa deles seria que os times entrariam em campo com os seus titulares, né, com os melhores jogadores, porque os titulares são considerados os melhores jogadores, né, não com os reservas. Essa fica a resposta 2. Beleza? Pode ver, né, vai ter Flamengo e Fluminense, mas com reservas. Então não vai ser um clássico, talvez, né? Muito bem. A B vai dizer assim para nós: lê agora essa piada. Em uma feira, um freguês interessado em comprar um queijo pergunta ao vendedor: quantas gramas tem esse queijo? Brincando, o ferente responde: nenhuma hora. Ele é feito de leite. Ele tira esse sarro aí, o nosso amigo aí tira sarro, justamente por conta de uma questão que a gente vai precisar responder agora, né? Porque para compreender o texto é necessário compreender o conceito de gênero do substantivo. Muito bem. Que é o seguinte, né? Nós temos aqui, ele usa gramas no feminino. A gente sabe que ele utiliza essa palavrinha aqui, ó, gramas, né? Que é um substantivo. Ele acaba utilizando esse substantivo gramas no feminino. E quando você utiliza o substantivo gramas no feminino, você significa o quê? Você quer dizer, né, que você está se referindo a capim. Gramas, o substantivo feminino gramas, significa capim. Por isso que é tirado esse sarro, né? Nenhuma hora, ele é feito de leite. Certo? É a piadinha que ele faz. Como é que eu sei que o gramas, que esse substantivo está sendo utilizado como um substantivo feminino? Porque ele fala quantas gramas tem esse queijo. Se ele se referisse a unidade de medida, grama, né, que vai se referir ao peso ali especificamente, ele deveria ter utilizado quantos gramas tem esse queijo, certo? Beleza? A mesma coisa seria um erro a gente chegar no açougue e falar
eu quero 200 gramas de carne. Estaria errado por quê? Porque eu estaria utilizando o substantivo gramas de novo, né, no gênero feminino, e isso significaria capim. Quando a gente chega no açougue, a gente tem que pedir 200 gramas de carne. Beleza, aluno? Não erra isso, pelo amor de Deus. Tranquilo? Então, é isso. Porque para compreender o texto é necessário compreender o conceito de gênero, porque aí você consegue entender a piada que foi feita, né? Usa-se gramas no feminino, que então significa capim. Você pode utilizar isso como resposta. Beleza? Vamos em frente, então, ver aqui a número 31. A número 31 vai dizer o seguinte: explica a diferença semântica que se pode verificar nas frases a seguir devido à presença ou à ausência de artigo. Elabore coerentemente sua resposta. Beleza. Então, a diferença semântica, né? Ou seja, a diferença de sentido que a gente pode verificar nas frases com a presença ou ausência, então, propriamente do artigo. O viajante descobriu a cidade de Ouro. Né? E depois nós temos o viajante descobriu a cidade do Ouro. Bom, na primeira frase a gente vê essa pequena diferença, né? A preposição de aqui tá purinha, tá sozinha. E aqui a preposição de, ela tá aglutinada com o o, né? Foi feita a junção, preposição de mais artigo o. Qual é a diferença de sentido que isso dá para nós? Muito bem. Na primeira frase, significa que a cidade é feita de ouro. Certo? Quando ele diz, o viajante descobriu a cidade de ouro, parece que tudo na cidade é feito de ouro, né? As paredes, os muros, as casas, os portões, as ruas, tudo é feito de ouro. É esse o sentido que vai acabar dando. Agora, quando na frase 2 ele diz, o viajante descobriu a cidade do ouro, né? Aí significa que é uma cidade que existia ouro. Tudo bem? Existia ouro naquela cidade. É a cidade do ouro, né? Que possui o ouro. É nesse sentido que a gente vai entender. Belezas? Então, um artigo ele pode te dar noções diferentes, sentidos diferentes para frases, a gente utilizando ou não. Por exemplo, também, na letra B aqui, isso vai ficar bem claro também aqui. Toda cidade deveria ser arborizada. E na frase 2, toda a cidade deveria ser arborizada. Muito bem. Quando eu falo que toda cidade deveria ser arborizada, sem colocar o artigo ali antes de cidade, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que qualquer cidade, certo? Qualquer cidade deveria ser arborizada, ou então todas as cidades deveriam ser arborizadas. Beleza? Toda cidade deveria ser arborizada. Tem esse sentido de qualquer cidade deveria ser arborizada. Agora, quando eu falo toda a cidade deveria ser arborizada, eu quero dar uma ideia de inteiro, tá? É toda a cidade inteira deve ser arborizada. É nesse sentido. Da mesma forma como, por exemplo, eu poderia falar assim, o meu vizinho canta toda manhã. Bom, sem artigo nenhum, né? Meu vizinho canta toda manhã. E aí eu poderia falar uma segunda frase. Meu vizinho canta toda a manhã. A gente vai ter uma diferença semântica bem sutil, mas bastante significativa, pelo menos, né? Quando eu falo que o meu vizinho canta toda manhã, significa que todo dia de manhã ele vai lá e faz a sua aula de canto, né? Ou então ele começa a cantar em determinado momento ali da manhã, sei lá, no café da manhã, no banho que ele toma de manhã, mas em algum determinado momento de manhã ele canta, né? Sempre faz isso, é o costume dele. Agora, quando eu falo que ele canta toda a manhã, significa que ele não faz nenhuma outra coisa, ou ele faz todas as coisas que ele faz cantando, ele fica a manhã inteira, das 6 horas da manhã até meio-dia, né? Ele fica cantando direto, ele canta a manhã inteira. Quando eu coloco o A na frente de manhã, dá um sentido de inteiro. Belezas? Belezas. E aí a gente parte um pouquinho aqui para essa ideia de numeral, né? Vamos tentar entender um pouquinho aqui o que significa, que são os numerais. É bem fácil, mas é claro que dentro do assunto vai tendo suas complicações, né? Então vamos lá. Numeral é o termo que indica quantidade ou posição de uma sequência, simples assim. Termo que indica quantidade ou posição numa sequência.
essa classe se subdivide em. E aí nós temos categorias de numerais, né? Temos os cardinais, que são os comuns, que vão indicar simplesmente uma quantidade determinada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 500, 1000, 2000 e assim por diante. Os cardinais são os que a gente mais utiliza no dia a dia. Os ordinais, eles vão indicar o quê? Eles vão indicar posição. Então, primeiro, segundo, vigésimo, terceiro, e assim por diante. Vou indicar a posição numa hierarquia, né? Belezas. Aí nós temos os multiplicativos, que indicam a multiplicação de uma quantidade, então o dobro, o quíntuplo, né? O cêntuplo e assim por diante. E nós vamos ter também os fracionários, que indicam uma divisão, uma fração de uma quantidade. Então, meio, metade, terço, quinto, vinteavos, são 20 partes, então quando a gente coloca esse avos atrás, vai significar isso, belezas? E assim por diante. Então, são os fracionários, né? Belezas. Os numerais cardinais também podem ser usados na construção de enunciados intencionalmente exagerados. Esse recurso expressivo denomina-se hipérbole, né? Isso aqui é muito interessante porque figuras de linguagem é um assunto muito importante para os vestibulares. E por vezes essas figuras de linguagem, né, especificamente a hipérbole, o que é hipérbole? É a figura de linguagem que dá a noção de exagero. A hipérbole, por vezes, ela pode ser construída por meio dos numerais. Né? Meu filho, eu já lhe disse 1 milhão de vezes que não quero que você assista a esse programa. Muito bem, quando a mãe fala isso, ela está, sabendo ou não disso, valendo-se de uma figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole. É esse exagero, né? Ela de fato falou para você 1 milhão de vezes? Não, não falou. Né? Ela fala assim só para exagerar a ideia. Eu já vi 1000 vezes já esse filme. Ou esse filme já passou a sessão da tarde, mas 1000 vezes já. A gente fala assim, não porque a gente contou quantas vezes ele passou e dessa contagem nós totalizamos 1000 vezes. Não é. É simplesmente uma forma de se criar uma hipérbole, um exagero. Diga a ela que mandei 5.000 beijos e votos de melhoras. Então, é só um exagero também para dizer, talvez para demonstrar o carinho, né, que ele queria passar a ela naquele momento através dos beijos que ele acabou enviando. Beleza? Bem, palavras como dupla, trio, quarteto, semestre, dúzia, século, ainda que exprimam a ideia de uma quantidade fixa, não se insere na classe dos numerais, pois pertence ao grupo dos substantivos com sentido coletivo. Então, quando eu falo dupla, é um substantivo, né? A dupla começou a falar sobre o desenvolvimento da história do Brasil e terminou falando sobre política, não sei. Trio, quarteto, semestre, dúzia, então são substantivos que vão ter um sentido de coletivo, que vão expressar uma ideia de quantidade, né? Mas são substantivos, beleza? Então, cuida com isso. Vamos aqui fazer rapidamente alguns exercícios, só para a gente ver, enfim, essas nuances aí dos artigos, dos numerais. Olha só que legal. Discuta se as palavras destacadas a seguir funcionam morfologicamente como artigo ou numeral. Nós temos um artigo especificamente que ele tem o mesmo formato e o mesmo som que o numeral, né? Que o numeral. Então nós temos o artigo indefinido 1, porém, todavia, contudo, nós também temos o numeral 1, certo? Que vem antes do 2. Então, beleza. Como que na frase a gente consegue identificar se ele é um numeral ali na frase ou se ele é propriamente um artigo? Por vezes a banca pode, a prova do vestibular pode requerer algo nesse sentido. Então, a minha resposta para você, caro aluno, é simplesmente analisando o contexto. Tá? Para você saber se é artigo ou se é numeral, você vai precisar analisar o contexto da frase, ler a frase, entender muito bem o contexto. Senão, você não vai conseguir identificar. Beleza? É assim que se identifica. Ontem cometi um excesso. Comi 2 latas de leite condensado. Muito bem. Aqui ele está falando que ele cometeu um excesso. Né? Esse 1 aqui é um artigo indefinido. Ele não quer especificar qual excesso que é, né, essencialmente. Ele não quer dizer qual é. Né? É um excesso, ele cometeu um excesso.
Comi 2 latas de leite condensado. Minha explicação depois de qual foi esse excesso. Né? Então a gente utiliza para termos que são genéricos o artigo indefinido, porque se é um termo genérico, é um termo indefinido, então para isso nós temos um artigo indefinido. O artigo definido fica somente para aquelas coisas que são definidas. Beleza? Explicação bem simples. Agora, olha que sutileza de mudança de contexto. Ontem cometi apenas um excesso. Comi 2 latas de leite condensado. Ora, a palavra apenas aqui, ela sutilmente acaba nos dando uma ideia. E qual que é a ideia? A ideia de que naquele dia, ontem, né, ele cometeu apenas um excesso. Parece que outros dias, né, ele cometeu, né, não somente um excesso, ele cometeu 2, 3, 4 excessos. Ontem ele cometeu apenas um excesso, mas talvez anteontem ele cometeu 2 excessos, ele cometeu 3 excessos, beleza? Por conta dessa palavrinha apenas a gente consegue perceber um sentido de contagem, um sentido numérico aqui. Mesma coisa se eu falasse assim para você. Pena que não tem um quadro, senão o professor poderia escrever no quadro, né? Mas presta atenção nessa frase. O Thiago, por exemplo. O Thiago é um dos meus 4 sobrinhos, né? Pois bem. E aí, eu pego e digo assim, o Thiago pediu um sorvete. Beleza? O Thiago pediu um sorvete. Levei o Thiago lá na sorveteria, ele foi lá e pediu um sorvete. Beleza, legal. Show de bola. Esse um aqui, a gente vai entender como sendo um artigo indefinido. Por quê? Porque eu estou falando que ele pediu um sorvete qualquer lá. Agora, se eu construir a frase assim, Thiago pediu um sorvete. Finge que eu levei meu outro sobrinho, Nicolas, que é mais velho que ele, mas tudo bem, finge que eu levei ele na sorveteria também. Thiago pediu um sorvete, vírgula, Nicolas 2. Olha só que sutileza, hein? Thiago pediu um sorvete, vírgula, Nicolas 2. Isso significa o quê? Significa que tudo isso, o 1, né, e o 2, são de fato numerais, beleza? Porque eu estou percebendo, o Thiago pediu 1, ele podia ter pedido 2, 3, ele pediu só 1. O Nicolas, que é um pouco mais guloso, pediu 2. Vamos colocar assim, beleza? Então, por esse contexto maior de frase, eu consigo perceber que de fato aquele 1 é numeral. Na outra frase que eu fiz, né, onde tinha ponto final, não tinha aquela continuação de Nicolas 2, aí o 1 de fato era um artigo indefinido, tudo bem? Também quero registrar só que Nicolas 2 significa que Nicolas pediu 2, né? O verbo pedir, ele está elíptico. Por quê? Porque dá para entender pelo contexto que foi utilizado o mesmo verbo. Quando a gente consegue entender pelo contexto que foi utilizado o mesmo verbo, né, a gramática ela permite fazer essa elipse, esse ocultamento do verbo, né? Mas beleza, não é isso o nosso assunto. Belezas? Vamos dar uma olhadinha agora na 33 e na 34, vou fazer juntos também, que é importante. Vai dizer o seguinte, a 33. Compare estes dois textos. É do conhecimento de todos que muitas leis brasileiras sobre trânsito funcionam. Depois ele vai dizer, é do conhecimento de todos que as muitas leis brasileiras sobre trânsito funcionam. Muito bem. Aí vai perguntar o seguinte, os dois textos denotam opiniões diferentes. E um elemento linguístico é responsável pela alteração desse sentido nesse caso. Comente. Muito bem. A gente pode fazer um comentário. O primeiro comentário de dizer que o elemento, né, linguístico que produz essa alteração de sentido é o artigo definido as. Tudo bem? É o artigo definido as, o elemento que acaba nos dando essa alteração de sentido. Então, esse é o primeiro comentário. O elemento é o artigo definido as. Coloca aí. Aí, analisando as frases, eu posso dizer o seguinte, que a frase número 1, sem aquele as antes da palavra leis, né, sem o as, parece que somente algumas leis funcionam. Pode perceber, é do conhecimento de todos que muitas leis brasileiras sobre trânsito funcionam. Muito bem, parece que a maioria das leis brasileiras sobre trânsito funciona. Parece que é esse sentido que ela quer dar, né? Agora, olha a diferença de sentido quando a gente coloca o artigo as ali no plural, né? É do conhecimento de todos que as muitas leis brasileiras sobre trânsito funcionam. Parece o quê? Parece que ele está falando de todas as leis brasileiras e está falando que todas elas funcionam.
né? Especificamente, parece que ele está ainda dizendo que as muitas leis brasileiras, parece que são muitas leis, certo? Existem, olha, muitas leis brasileiras sobre trânsito e todas elas funcionam. Parece que é isso que ele está querendo dizer quando ele coloca o artigo A. Então tem que tentar prestar atenção sempre na sutileza do sentido quando se coloca artigo, quando não se coloca artigo. Beleza? Depois vai dizer assim, no exercício 34, segundo o levantamento feito, se perdesse as 2 milhões de causas que tramitam contra ela e tivesse de pagá-las, a União seria obrigada a desembolsar a bagatela de 68 bilhões de dólares. E aí vem a opção 2, ali vai dizer o seguinte: milhão, bilhão, trilhão, etc. comportam-se como substantivos e variam em número. 2 milhões, 20 trilhões. Muito bem. E aí vem a seguinte, o enunciado da questão, né? Comparando o segmento destacado no trecho 1 com a afirmação de natureza gramatical do texto 2, nós temos lá a letra A. Reescreva esses segmentos substituindo causas por processos. Muito bem. É para tirar a palavrinha causas e colocar processos. Então, em vez de ser de causas, vai ser de processos. Como é que vai ficar? Vai ficar os 2 milhões de processos. Tudo bem? Segundo o levantamento feito, se perdesse os 2 milhões de processos que tramitam contra ela e tivesse de pagá-los, a União. Aí continua, o trecho que importa para nós é os 2 milhões de processos. É assim que ficaria. E aí, vem talvez uma surpresa para você que você talvez não imagine, enfim. Mas vamos dar uma olhadinha na B, que é legal. Explique por que, em relação à norma culta, a concordância no trecho destacado deve ser considerada incorreta. E aí vem uma surpresa para você. Talvez você não tenha percebido, mas esse trecho aqui, ó, que está destacado, ele está completamente incorreto segundo a regra gramatical, né? E aí talvez você, aluno, esteja relendo essa parte agora e vendo assim, mas não está errado, está certo. Ó. Segundo o levantamento feito, se perdesse as 2 milhões de causas que tramitam contra ela, está certo, as 2 milhões de causas. O que está errado? Então vamos lá. A palavra milhão, ela de fato ela se comporta ali como substantivo, tá certo? Na questão número 2, o que ela disse, né? Mas a palavra milhão só varia em número. Pode colocar isso para mim aí, tá? Coloca aí na resposta da letra B. A palavra milhão só varia em número. E a gente pode continuar a explicação dizendo o seguinte: quanto ao gênero, é sempre masculina, certo? Então, a palavra milhão ela só varia em número, né? E quanto ao gênero masculino e feminino, como substantivo, né, que ela sempre é masculina. É sempre masculina. E por isso, ela não se deve empregar, né, dessa maneira que está ali, ó, as 2 milhões de causas, né? Ela sempre deve ser empregada como 2 milhões de causas, né? O numeral ali na frente, 2, precisa sempre estar no masculino, concordando com milhões, porque a palavra milhões ela vai se comportar como substantivo e sempre vai estar no gênero masculino. Então é 2 bilhões de causas. Então quando a gente fala assim bem tranquilamente, né? 2 milhões de estrelas, tá errado. Deveria ser 2 milhões de estrelas. E às vezes a gente fala 2 milhões de pessoas estavam nas manifestações. Não, é 2 milhões de pessoas. Esse seria o certo. Eu sei que parece estranho, né? Mas de fato é assim. Então, artigo, numeral, pronome ou adjetivo devem sempre concordar, certo? Com o seu substantivo. Com o seu substantivo estando ele no plural, no singular, mas especificamente no feminino ou no masculino. E nesse caso aqui, milhão, ele sempre estará no masculino. É por isso que a gente tem que falar 2 milhões de estrelas, 2 milhões de pessoas. Tudo bem? Beleza? Então cuida com isso. Isso é muito importante. Tá? Isso aqui é indispensável você gravar,
porque a gente pode facilmente errar. Beleza, caros alunos, o professor deixa aqui para vocês como tarefa o exercício de aprofundamento, tá? Pode fazer do 35 até o exercício 39. 35 até o 39 nem precisa fazer tudo, tá? O professor nem está pedindo para você fazer tudo. Faça do 35 ao 39 que já vai estar muito legal. Caros alunos, muito obrigado, beijos e abraços e até a próxima.